Tá? Para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula Martins, eu sou nutricionista e todas as terças a gente tem aqui uma live, né? Uma live semanal que a gente conversa sobre estilo de vida, sobre nutrição. Muita gente me pergunta se as lives ficam salvas aqui no Instagram. Não, as lives elas não ficam salvas, mas elas ficam lá no YouTube. Caso vocês queiram assistir, caso vocês não consigam ficar até o final, caso vocês queiram rever algumas lives que a gente já teve aqui, elas estão lá no YouTube, que foi uma forma de eu juntar tudo e vocês conseguirem assistir com calma, né? Porque no Instagram fica um pouco misturado, não dá pra pausar direito, então lá no YouTube essas lives ficam todas organizadas, tá? E hoje a gente vai falar de cansaço. Gente, quem tá cansado aí? Tem muita gente cansada aí? Hoje a gente vai falar de cansaço, de falta de disposição. Foi feita uma pesquisa recentemente no Brasil e 98% dos brasileiros se consideram pessoas cansadas, sem disposição. Eu fiz aqui uma pergunta no Instagram, uma enquete, e quase 90% das pessoas que responderam se disseram cansadas, sem disposição, com falta de energia. E não só uma falta de disposição física, né? Disposição mental, né? Falta de concentração, cognição. E eu vejo isso diariamente no consultório também, né? Muitas e muitas pessoas que me procuram fala, Nutri, eu tô me sentindo cansada, sem disposição, me dá aí me ajuda, coloca aí um negocinho aí pra gente ficar mais animada, mais disposta. É fato, né, as pessoas se sentem e estão mais cansadas. E na verdade, assim, não é o cansaço não é um problema único, né, não é uma questão que se resolve simples, né, de uma forma simples. O cansaço, ele hoje é multifatorial, a gente vive num estilo de vida muito corrido, é tudo muito fast, né, gente? É fast food, é WhatsApp no 2, é curso na velocidade 2, YouTube, é uma correria frenética, é projeto, é meta para entregar, e a gente tá vivendo ali igual um hamster, né, no automático. E esse estilo de vida, ele nos leva, né, a uma alimentação errada, a gente está se alimentando, mas a gente não está se nutrindo, a gente não prioriza o descanso, a gente não prioriza a atividade física e a gente não prioriza algo muito, muito, muito importante, que é a autoobservação. Então esse ritmo acelerado de vida faz com que a gente corra tanto que a gente não pare, a gente não respira e a gente não consegue compreender e nem entender os sinais e sintomas que o nosso organismo nos dá diariamente. E o cansaço, a falta de disposição, é o primeiro sintoma que o teu corpo te dá que algo tá errado. Ele vai falar assim, olha, eu tô cansado, eu tô sem disposição. Você sente isso, só que você não dá importância para isso, porque na nossa sociedade de hoje, se sentir cansado e sem disposição é praticamente ser um fracassado, né, gente? Porque a gente tem que dar conta de tudo, a gente tem que dar conta do filho, a gente tem que dar conta do trabalho, a gente tem que dar conta da casa, a gente tem que dar conta de tudo, né? A gente tem um monte de gente falando aqui na nossa cabeça pra gente ser mais produtivo, né? É coach de autoajuda falando que a gente tem que fazer mais, que a gente tem que ser mais e mais e mais e mais. Então esse estilo de vida não permite que a gente descanse, que a gente desacelere. Aliás, vou dar um spoiler aqui, na quinta-feira vai ter outra live, tá, gente? Na quinta-feira a live vai ser às 7 horas da noite, que a gente vai falar com uma terapeuta, com uma psicóloga, justamente sobre isso, né? Por esse estilo de vida tão rápido, né? Que muitas pessoas chamam de positividade tóxica. Esse excesso de positividade que faz com que a gente esteja sempre no alto rendimento, tá deixando a gente maluco, né, gente? E justamente esse estilo de vida acelerado não permite que a gente se observe. E o sinal de cansaço, a falta de disposição,
é o primeiro sintoma. O primeiro sintoma que o corpo dá pra gente que algo tá errado. Só que é o sintoma que mais a gente negligencia. É o sintoma que mais a gente coloca pra baixo do tapete, né? Ah, tô cansado, o que vocês fazem? Toma um café, toma um energético. Pior, né? Toma uma bolinha aí, uma anfetamina, é um Venvance, é uma Ritalina, pra ficar mais acordado. Então, o sinal de cansaço, ele é negligenciado. É como se a gente decidisse entrar de férias e decidisse conhecer o Brasil durante um ano, né? A gente faz um cronograma aí que a gente tem que conhecer o Brasil durante um ano, pega um carro e vai. Foi 10, 15, 20 cidades. Na 21ª cidade, o carro começa a dar um barulhinho. E aí você fala assim, não, vamos seguir, isso é normal, né? Tá andando muito com o carro. Vai. Daqui a pouco o barulho do carro aumenta. Daqui a pouco a gasolina aumenta. Aí você começa a botar gasolina em qualquer posto aí. E daqui a pouco o carro começa a dar um problema. Ou daqui a pouco o pneu tá careca e você não troca. E é isso. Foi um sinalzinho que você não prestou atenção e daqui a pouco o teu carro para. Ele não funciona mais. E daí como que a gente resolve? Não adianta resolver aquele barulhinho pequeno lá da frente. Porque aquele barulhinho pequeno, ele nem tá mais sendo escutado. É tanto problema. E é o nosso corpo, né? É um sinal de cansaço que ele te dá e você não presta atenção. Você negligencia, você acha que é um cansaço normal do dia a dia. Ah, é meu filho, ah, é o meu trabalho. É normal, né? É normal se sentir cansado hoje em dia. E aí você começa a negligenciar e boicotar, né, tudo isso. Com remédio, com café, com energético e deixa pra lá, tá? E o que acontece, gente, que eu sempre converso aqui com vocês. Nós somos gerenciados pelos nossos hormônios. A gente só envelhece e todas as alterações do nosso corpo acontecem por conta de um gerenciamento hormonal que está sendo bem ou mal feito, tá? Então a gente tem aí um ciclo hormonal macro que eu falo, que é o ciclo que comanda a nossa vida, que vai comandar a passagem da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta e da fase adulta para a fase madura. Nós mulheres temos os ciclos mensais, que são os ciclos menstruais, que vão estar coordenando aí o nosso mês. E nós temos os nossos ciclos hormonais diários. Os nossos hormônios, eles oscilam diariamente. E quando a gente vai procurar aí como cuidar, né, desse cansaço generalizado, como melhorar essa disposição, a gente não pode deixar de olhar e perceber como estão os nossos ciclos diários, porque provavelmente a causa dessa falta de disposição, a causa desse cansaço pode estar numa alteração nesse ciclo hormonal diário, que é o nosso ciclo circadiano, nosso ciclo noite e dia, tá? Gente, tô vendo o pessoal entrar aqui, bom dia. Tá tudo bem até agora? Tô falando muito rápido? Então vamos lá que vocês precisam ter atenção nisso, né? Então nós temos um microciclo hormonal que funciona de acordo com a noite e com o dia. E muito possivelmente a causa do nosso cansaço, da nossa falta de disposição, está na desregulação hormonal desse ciclo noite e dia. E vocês vão entender por que isso, tá? Nós, seres humanos, somos animais diurnos. Decide você ir para o meio de uma floresta, sem luz, sem nada. Fica lá na floresta até de noite. Vê se você vai enxergar alguma coisa. A gente não enxerga à noite. Não. E esse é um sinal clássico que a gente é um animal diurno. A gente não é animal noturno, né? A gente não é lobo, a gente não é rato, a gente não é gambá, nem vagalume. Então, nós somos animais diurnos. Nós funcionamos pela manhã. Só que o nosso ciclo de vida, né? E essa aceleração faz com que a gente não respeite e a gente burle esse sistema. A gente burle esse sistema hormonal. Esse estilo de vida corrido não permite que esse ciclo noite e dia funcione corretamente. E tudo começa a ficar desregulado a partir do momento da noite, né? Desse hormônio que a gente precisa liberar à noite,
chamado melatonina. A melatonina, ele é um hormônio muito conhecido como hormônio do sono, mas não é só isso. A melatonina é um hormônio anti-inflamatório e antioxidante. E são processos fundamentais para a restauração do nosso corpo, restauração das nossas células, tanto a parte neuronal como a parte física também. Só que nós não estamos dormindo corretamente, tá? Dentro desse ciclo noite e dia, em torno de 8, 9 horas, a gente começa a liberar melatonina, que é esse hormônio tão importante. Agora me diz aí, gente, a melatonina, ela precisa ser liberada 8, 9 horas da noite num ambiente sem luz, sem série do Netflix, sem luz de telefone, sem luz de computador. Quem nos dias de hoje, 8, 9 horas da noite, já está deitado sem luz nenhuma, ou com uma luz bem baixinha assim no quarto? Ninguém. Tem gente 8 horas da noite sentando para jantar, tem gente 9 horas da noite entrando dentro de uma academia, tem gente chegando em casa 8 horas da noite para fazer dever com o filho. Não é isso, gente? Então, 8 horas da noite, 9 horas da noite, praticamente ninguém consegue já estar com a luz de casa mais baixa, sem a luz do computador, sem luz de telefone, né? Então, já começou errado aí, porque a gente precisa aumentar a produção de melatonina nesse horário, 8, 9 horas da noite. Para que 2 horas da manhã, que é o pico da melatonina, ela seja liberada e tenha essa ação antioxidante e anti-inflamatória das nossas células. Ou seja, a gente não consegue liberar melatonina 8, 9 horas da noite, porque muitas vezes a gente está acordado. Normalmente as pessoas vão dormir hoje em torno de meia-noite, 1 hora da manhã, 11 horas, quando é cedo, vai dormir cedo às 11 horas da noite, né? 2 horas da manhã não acontece o pico da melatonina, você não tem uma ação anti-inflamatória e antioxidante no seu corpo, você não tem uma restauração dos seus tecidos, você não tem uma restauração das suas células, você não tem uma restauração neuronal. E o que acontece? 6 horas, a gente tem o pico de outro hormônio, que é o cortisol. Mas se você não liberou melatonina da forma correta, você desenrola uma cadeia aí de alterações hormonais que vai trazer uma série de alterações na tua saúde, tá? Então, assim, não liberou melatonina da forma correta, você não teve uma ação antioxidante e anti-inflamatória. 6 horas da manhã, que é a hora que você tem que liberar o teu cortisol, que é o hormônio que te leva para ação, você não libera. E aí você acorda cansada, você acorda sem disposição e você fica se arrastando ao longo de um dia inteiro. Diz aí, gente, vocês se sentem assim? Eu só quero confirmar aqui o que a maioria dos pacientes me falam, né? O que a maioria dos brasileiros falaram, que se sentem cansados. E talvez a questão esteja justamente nisso, nessa desregulação hormonal diária que a gente leva o nosso corpo ao extremo, né? A gente sempre está levando o nosso corpo à atividade máxima dele. Uma coisa é a gente ficar acordada um dia, né? Para fazer um trabalho, um projeto, por conta de alguma questão. Mas hoje isso é crônico, gente. É crônico. As pessoas não dormem na hora que deveria dormir. E essa ação hormonal necessária não acontece. E o que acontece, gente? A gente tem uma organela dentro das nossas células chamada mitocôndria. Já falei de mitocôndria aqui e da importância dela na nossa saúde. Todas as nossas células, todas, célula muscular, célula do coração, célula do fígado, vai ter uma mitocôndria. O que é mitocôndria? É uma organela que tem dentro das nossas células, né? Quem lembra aí da 4ª série, 5ª série, a gente estudou mitocôndria. É uma organela que está dentro das nossas células, que são geradoras de energia. Elas geram energia. A nossa casa de força são as mitocôndrias que está dentro de cada célula. A melatonina, ela tem uma ação muito importante antioxidante, que favorece o quê? A melhora da qualidade dessas mitocôndrias e você não diminui a quantidade. Então, hoje a nossa preocupação maior, enquanto profissional de saúde, que quer que vocês vivam mais, né? Mais e melhor, é fazer com que vocês aumentem a quantidade das mitocôndrias e melhore a
qualidade delas, tá? Porque dentro desse processo aí de envelhecimento, que é fisiológico e natural, é normal a gente diminuir a quantidade de mitocôndrias. É normal a qualidade das nossas mitocôndrias não ficarem tão boas. Só que a gente está acelerando esse processo, né? Mulheres, homens de 25, 30 anos se sentindo extremamente cansados, né? E o sono, ele faz parte dessa melhora, dessa qualidade das mitocôndrias, né? O sono, ele melhora essa quantidade mitocondrial, porque ele tem essa ação antioxidante, tá? A Bruna tá falando que quando ela dorme cedo, ela acaba acordando de madrugada e aí acaba não dormindo de novo, porque já é um ciclo hormonal que tá alterado, que precisa de ajuste, né? E aí o que acontece, gente? Lembra que eu falei? Um hormônio, ele sempre tá de mãozinha dada com outro hormônio. Então, se você desregulou a produção de melatonina, consequentemente, você vai desregular a produção do cortisol, que tem que ser liberado às 6 horas da manhã. Cortisol é um hormônio que eu falo para vocês que ele é um comedor de músculo. Se você desregula cortisol, ele tem que estar no nível adequado. Se ele está muito alto, se ele está muito baixo, você desregula aí todo o metabolismo. Ele é comedor de músculo, você diminui massa muscular. Diminuindo massa muscular, que é um tecido fundamental para aumento de mitocôndrias, você acaba interferindo aí na sua disposição e no seu controle energético durante o dia, tá? Então, melatonina desregula cortisol, que tem que ser liberado às 6 horas da manhã. Tudo em cadeia, tá, gente? 8 horas da manhã, hormônio predominante, testosterona e hormônios tireoidianos. Hormônios tireoidianos que são fundamentais para a produção mitocondrial. Então, se você não fabrica corretamente os seus hormônios da tireoide, e ele tem que estar no pico máximo às 8 horas da manhã, você desregula todo o metabolismo energético no seu corpo. Por isso que é muito comum pacientes com hipotireoidismo terem o primeiro sintoma que aparece num paciente que tem uma alteração tireoidiana é um cansaço extremo, né? É um cansaço extremo, porque a tireoide, ela regula todo esse metabolismo energético, porque ela está diretamente relacionada à produção mitocondrial. Mas se você não dormiu corretamente, se você não liberou melatonina corretamente, você não vai, às 8 horas da manhã, ter um pico hormonal tireoidiano ótimo. E aí você começa o quê? A sobrecarregar essa tireoide, tá? Levando a um quadro aí de alteração tireoidiana, beleza? Lembra o cortisol que eu falei que precisa ser liberado às 6 da manhã? Além de ser um comedor de músculo, o cortisol, ele suprime o seu sistema imunológico. Se seu sistema imunológico fica mais baixo, você vai precisar de mais vitaminas, mais minerais para regular todo esse sistema imunológico. Só que você não come corretamente para suprimir, para essa demanda desse sistema imunológico. Você entra em deficiência nutricional. E muita gente, né, hoje tem um quadro de cansaço e falta de disposição por uma deficiência nutricional. Mas a deficiência nutricional aconteceu por quê? Por conta de uma desregulação do teu cortisol, que está usando muito, né, que está fazendo com que o seu sistema imunológico fique muito ativado. E aí você precisa de mais vitaminas e mais minerais. A tua tireoide precisa de muita vitamina e mineral. A tireoide precisa de muito ferro, de muita vitamina A. E hoje, gente, o que eu tenho de paciente com deficiência de ferro, com baixa de ferritina, é muita coisa. Mas por quê? Porque você está forçando o teu organismo a trabalhar para regular esses hormônios que estão desregulando em cadeia. E aí não adianta, você come, só que você, como eu falei, não nutre, você só se alimenta. Beleza? Chegou lá, 6 horas da tarde, a hora que a gente tem que diminuir o ritmo, baixar a bola, porque o cortisol começa a cair, você começa aí a se preparar para dormir, e aí a tua serotonina, que é um neurotransmissor relacionado ao nosso bem-estar e à nossa melhora de ansiedade, ela começa a ficar desregulada porque você não dormiu bem. E você fica mais ansiosa, mais nervosa. E muitas vezes você não consegue dormir porque essa serotonina está desregulada, porque você está mais ansiosa, mais nervosa. Aí dá vontade de comer doce, vontade de comer carboidrato.
E aí você desregula um outro hormônio, que é a insulina. Você desregulando a insulina, você sente mais vontade de comer carboidrato, mais vontade de comer doce. Aí você, além de cansada, você começa a engordar. Gente, vocês estão se identificando com isso? Porque é isso que acontece com vocês. É toda uma desregulação hormonal que desregula todos os outros hormônios. E a grande questão que eu quero chegar aqui com vocês é a seguinte: não existe um alimento, um suplemento que vai resolver o teu cansaço, a tua falta de disposição. Você tem que repensar todo esse seu estilo de vida. Você tem que repensar onde que está começando esse erro. Eu estou dormindo mal, eu não estou dormindo na hora que eu preciso dormir. Eu estou desregulando esse hormônio, esse hormônio. Então é importante que vocês repensem o estilo de vida de vocês, porque é uma questão que vocês desregulam e o nosso organismo, gente, ele funciona todo interligado. A gente não pode desvincular uma coisa da outra. Infelizmente, a medicina hoje foi cortada em partes, né? O que não acontecia lá antigamente. Então, a gente tem um médico da cabeça, um médico da barriga, um médico do osso, um médico disso, um médico daquilo. E nenhum se fala, né, gente? Cada um tem a tua teoria, ninguém se fala. Antigamente, a gente tinha um médico da família, né? Que ia na casa, conhecia a tua avó, conhecia teu avô, conhecia teu pai, né? Ele olhava pra você e já falava o que você tinha. Porque ele conhecia o teu histórico da família. Ele olhava teu corpo como um todo. Hoje a medicina foi separada em partes. A gente não se fala. Mas é importante que vocês entendam que nós funcionamos em cadeia. Se alguma coisa sai errada, todo o resto vai estar errado. E não é um suplemento que vai te ajudar. Não é uma dieta diferente que vai te ajudar. É todo um estilo de vida que você tem que olhar e repensar, tá? E aí dentro disso, uma das coisas que estou me sentindo cansada, estou sem disposição, para e começa a observar e começa a entender o que está acontecendo, tá? Hoje a gente tem uma série de doenças que a gente chama doenças por conta de disfunção mitocondrial e que são doenças aí crônicas, né, no nosso dia a dia, tá? Então, primeira coisa, tô cansada? Repensa o teu estilo de vida. Outra, vai buscar o que está acontecendo. O que esse seu estilo de vida já está alterando no teu corpo. Faz uma avaliação hormonal. Avalia o teu cortisol, né? Muitas vezes, não só uma avaliação do cortisol matinal, né? Nós, profissionais de saúde, a gente pede muito cortisol matinal. Mas dependendo do paciente, a gente tem que pedir o cortisol do dia inteirinho, para a gente ver como esse cortisol está se comportando o dia todo. Então, um dos hormônios mais importantes para a gente estar avaliando é o cortisol. Hormônios tireoidianos. Não deixe de avaliar os seus hormônios da tireoide quando você está se sentindo muito cansado, tá? Porque é muito comum sintomas de cansaço extremo com alterações da tireoide, tá? E aí, avaliar as deficiências nutricionais, né? Avaliar a deficiência de ferro, das vitaminas do complexo B, da vitamina A, da vitamina D, porque tudo isso pode estar relacionado a esse cansaço extremo, tá bom? Existem alguns suplementos que são muito indicados em casos de cansaço e falta de disposição. Um deles eu já falei aqui, falo sempre, que é da coenzima Q10, né? A nossa produção de coenzima Q10, a gente produz coenzima Q10 no organismo, mas a nossa produção ela vai diminuindo ao longo aí dos anos. E é muito importante que se tem um suplemento que a gente tem que usar diariamente, depois de uma certa idade, é a coenzima Q10, porque ela participa aí de toda a produção e melhora dessas mitocôndrias, né? Então ela melhora muito a disposição. Eu já falei aqui da coenzima Q10 em relação ao Covid, porque é muito comum, né? Paciente que teve Covid relatar cansaço, falta de disposição. Então a coenzima Q10 ajuda nesse processo de pós-Covid, né? E ajuda aí a essa melhora de disposição. Então, para muitas pessoas, a dose de coenzima Q10 é em torno de 100 miligramas, mas para muitas pessoas a gente precisa aumentar essa dose, tá? Mas o ferro, deficiência de ferritina,
traz muito cansaço, traz muita falta de disposição, traz alteração na tireoide, tá? Deficiência de zinco, de selênio, de vitaminas do complexo B como um todo, vitamina B12, traz muito cansaço, muita falta de disposição. Eu vejo muitos pacientes com deficiência de B12. O ideal, a gente tem um valor de referência, né, nos exames laboratoriais, só que a gente tem o que é o ideal, né? A vitamina B12, o ideal é que ela fique ali em torno de 500, 600. Tem muita gente com vitamina B12 de 300, de 200, tá? E quando vocês forem suplementar B12, gente, tem que suplementar B12 na melhor forma dela, que é a metilcobalamina. Eu vejo muita gente suplementando vitamina B12 na forma de cianocobalamina, de vitamina B12 mesmo. Procure usar metilcobalamina, que é a melhor forma de absorção dessa vitamina B12, tá bom? Gente, já são 7h30. O que eu quis trazer para vocês hoje é que não existe fórmula mágica para melhora de cansaço e disposição. A falta de cansaço e disposição vai além, muito além do que um suplemento ou uma dieta, né? Vocês precisam aí repensar o teu estilo de vida. Eu mostrei aqui para vocês que uma alteração hormonal desencadeia várias alterações hormonais que levam aí a uma piora desse cansaço. Todo e qualquer sintoma que você tem, não adianta resolver de forma imediatista, porque resolver um sintoma de forma imediatista é jogar para o tapete o problema que você está tendo, tá? Então você tem que investigar, né? Você tem que ir na causa do problema. É o que eu falo, tá tendo queda de cabelo? Não adianta ficar usando shampoo. Você tem que entender por que da queda de cabelo, né? Você tem uma espinha, não adianta ficar passando creme para a espinha. Claro que vai adiantar localmente, mas você tem que entender o porquê da espinha estar aparecendo. E a mesma coisa o cansaço. Você tem que entender o porquê do cansaço estar aparecendo. Não adianta resolver de forma imediatista com medicamento ou com alguma coisa que te dá energia. Você tem que entender o porquê do cansaço. Esse é o intuito, né? Entender o porquê do cansaço e resolver o problema. É o que eu falo, né? Você tem em casa uma torneira pingando. Adianta você pegar e ficar passando fita naquela torneira ou amarrando alguma coisa na torneira para ela parar de pingar? Você tem que entender por que ela tá pingando, senão ela não vai parar de pingar. E daqui a pouco aquilo ali vira uma infiltração na casa inteira. Mas você poderia ter resolvido um simples problema olhando a borrachinha da torneira que estava ali desgastada. Você não viu. Aí você ficou amarrando, você ficou passando fita. Daqui a pouco a tua casa está toda infiltrada. Aí você tem que resolver um problemaço por conta de uma borrachinha. E é o que acontece. Cansaço e falta de disposição. Escutem isso, gente. É o primeiro sintoma que teu corpo te dá que algo está errado. Então vai atrás, vai procurar o que está acontecendo. Porque depois você vai ficar, o que eu falo, poliesculhambada. Todo errado e aí não tem jeito. A gente vai ter que devagar melhorar todo o quadro aí de alteração que você apresenta. Então, ficou cansada, sem disposição, começa a perceber o que está acontecendo na sua vida para estar te levando a isso. Começa a investigar, faz um check-up geral, vai, procura, entende o porquê dessa falta de disposição. E assim com todos os sintomas na vida de vocês, gente. Beleza? Gente, tem alguma dúvida? A Isabel tá falando aqui que coloca que ela tem que acordar às 6 da manhã. Que ela tem que estar tomando o chazinho dela. E tem que dormir também, não é só colocar para acordar às 6. Tem que colocar para dormir cedo também, gente. Dormir cedo, jantar cedo. Pior coisa que vocês fazem é ficar jantando 10 horas da noite, 9 horas da noite, gente. Gente, eu tenho uma paciente que entra na academia 9 horas da noite. Eu falo, como que você... Eu fico assim, gente, eu falo, por favor. A minha grande questão com essa minha paciente é convencer ela a treinar de manhã. Ou pelo menos um pouquinho mais cedo. E aí, gente, tudo bem aqui, até aqui? Bem, a live vai estar lá no YouTube, tá? Pra quem chegou agora. Obrigado, Bruninha. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado pela presença mesmo de vocês. Eu sei que 7 horas da manhã, né? Não é um dos melhores horários, mas
Quando eu pensei em começar a fazer as lives, eu falei assim, que horas que eu vou fazer a live, né? A gente tem um maior número de acesso a lives no período das 8, né? 8 horas da noite. Mas eu falei, não. Eu não vou fazer live 8 horas da noite, não, porque eu vou estar indo contra o que eu acredito, né? 8 horas da noite a gente tem que estar desconectando. Por isso que eu faço a live às 7 horas da manhã. Porque 7 horas da manhã é o horário que eu já tô acordada, que eu tô bem mentalmente, que eu tô produzindo, que eu tô indo pra ação, que eu tô liberando o meu cortisol. Então a gente tem que fazer o que a gente acredita, né? E daí me falaram assim, mas você vai fazer live 7 horas da manhã? Eu vou fazer 7 horas da manhã. Porque essa é a vida que eu acredito, é o estilo de vida que eu acredito. E eu quero passar essa verdade para as pessoas que estão aqui comigo. O que adianta eu ficar fazendo 8 horas da noite, um horário que eu não tô bem, um horário que eu não produzo corretamente, só para ter um monte de gente assistindo a live? As pessoas que estão aqui são pessoas que querem mudar o estilo de vida e compreendem essa minha verdade. Então a live vai ser 7 horas da manhã porque é o horário que eu tô bem, que o meu corpo tá bem, né? 8 horas, 9 horas da noite, a Nutri quer tá off, não tá on. Vamos lá, gente, obrigado, muito obrigado por vocês estarem aqui. Live tá lá no YouTube, tá? Se vocês quiserem assistir. Assiste na velocidade 1, gente. Vamos tentar ser menos fast na nossa vida, né? E quinta-feira tem live, às 7 horas da noite, né? Não é 7 horas da manhã, porque eu vou ter uma convidada. Vai ser a psicóloga Tayana, que a gente vai estar falando sobre isso. Sobre essa questão da parte emocional envolvida na questão do cansaço. Hoje, se vocês puderem, até quinta-feira, assistir no GNT uma série chamada Sociedade do Cansaço, ou lerem um livro de um filósofo chamado Han. Ele é um chinês naturalizado alemão, e um livro chamado Sociedade do Cansaço. Vocês vão ter uma introdução sobre o que vai ser a nossa live de quinta-feira às 7 horas da noite com a psicóloga Tayana, que a gente vai falar justamente disso, do cansaço que nós estamos hoje, baseado numa sociedade que nos impõe desempenho e nos impõe aí estar sempre na nossa melhor performance, né? A tal da positividade tóxica, tá, gente? A gente se vê na quinta-feira, espero que todos estejam lá. Um beijo, fiquem com Deus. E qualquer dúvida, coloca aqui no direct, coloca aqui nos comentários que a gente vai conversando durante a semana, beleza? Um beijo, fiquem com Deus, gente. Tchau!